Essa parte da China aqui, pessoal, eu vou falar um pouquinho mais de geopolítica. A gente que trabalha aí com política de saúde, entende um pouco de epidemiologia, sabe que tudo isso tem impacto nas políticas públicas do mundo. A China, por ser um país que toma decisões sem que a população participe muito dessas decisões, e uma dessas decisões foi a política de Covid zero, que fez com que a China ela segurasse os casos de Covid por meio de uma estratégia na qual foram feitos lockdowns seriados e lockdowns pesados, com muita punição aos cidadãos que iam contra esse tipo de regime. Chegou um ponto que isso ficou insustentável. A gente já falava aqui ao longo do ano, né, que a política de Covid zero a gente tinha que acompanhar até onde ela iria, para que a gente visse quais seriam os impactos no mundo, na China, tanto do ponto de vista econômico, quanto até onde a China ia aguentar. Porque existe uma pressão também do vírus sobre a população, o vírus vai se inserindo, encontrando ali bolsões de vulnerabilidade. Isso é bem estudado, que quando você tem um vírus de extrema transmissão, como é a Omicron, você tem estudos mostrando que normalmente esses vírus encontram o que a gente chama de bolsões epidemiológicos, que são pequenas comunidades de pessoas vulneráveis, vulneráveis não porque elas são um grupo de risco, mas porque elas não têm um nível de imunidade suficiente para conter a infecção, e aquilo fica circulando de forma indefinida nesses pequenos grupos, mas de forma a não chamar a atenção do sistema de saúde, né? Em alguns casos, quando a transmissão é muito baixa, silenciosa. A China teve vários episódios de mais de 300 casos, 1000 casos, em que ela disparava naquela cidade, naquele bairro, uma política de Covid zero. Vocês sabem que a China é o país hoje, vai ser ultrapassado pela Índia, mas é o país hoje mais populoso do planeta, com uma densidade demográfica muito grande, então ele é um ambiente perfeito para a proliferação de vírus respiratórios. Então faz sentido do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de saúde pública, sem colocar na balança essa questão de liberdades individuais, geopolítica, faz sentido que a China adote essa medida para que ela não tenha gastos lá na frente. Então ela custa muito caro para as regiões afetadas, mas não impacta o país inteiro. Só que isso essa política de Covid zero ela foi perdendo a força e agora aconteceu uma coisa que há muito tempo não se vê na China, né, que são protestos em larga escala contra a política de Covid zero. No início, o governo não repreendeu essas pessoas, o que também foi diferente, porque o governo normalmente repreende esse tipo de manifestação, tanto é que você tem poucas ao longo da história aí que combatem o regime, porque a repressão é muito forte. O governo chinês está reforçando as polícias nas ruas, está diminuindo o acesso das pessoas à internet. É um governo que tem essa característica, né, de restringir a liberdade individual para poder conter e impor os seus interesses. Existem muitas críticas sobre esse projeto de Covid zero que a China adotou, porque ela é insustentável. E ela tem um risco também. Ela vai gerar uma população que nunca teve contato com o vírus. Então a gente tem um grande laboratório de mais de 1 bilhão de pessoas que tem apenas a imunidade vacinal. Depois eu vou comentar também sobre isso, que existe aí uma imunidade vacinal criada por vacinas de vírus inativado, não são vacinas de RNA. Então a China, também por questão geopolítica, preferiu adotar vacinas inativadas próprias, como a Sinovac, né, a Coronavac, em detrimento de vacinas de RNA, por uma questão de geopolítica. Não vamos adotar a vacina dos Estados Unidos nem as outras vacinas. Esse é um problema, porque a população não se expôs ao vírus, então o nível de imunidade da população contra os novos vírus, ele está baixo. Ele é apenas um nível de imunidade criado pelas vacinas inativadas, que tem uma efetividade menor, contra o vírus de Wuhan, né? A vacina foi criada para combater o vírus de Wuhan. Então, as críticas vão muito nisso, de erros por manter a política de Covid zero por tanto tempo, não expor a sua população de forma controlada aos casos quando eles estavam em baixa, e agora nessa nova onda da BQ1, a população está querendo sair. Então, no pior momento em que você poderia sair dessa política de Covid zero, a população está criando esses protestos. Então, as críticas vão além, elas falam de não tem estratégia de saída da Covid zero. Então, a China pode enfrentar aí um tsunami de casos, né? Então, é uma situação bastante complicada. E quando você olha os dados, quando você vai para o dado epidemiológico, você vê que a China está atingindo um patamar bastante elevado de casos. São 25 casos por milhão de habitantes. Parece pouco, mas é porque a China tem 1 bilhão de pessoas, né? Em números absolutos, esses números já estão batendo ali os 40, 50 mil casos por dia. E os dados da OMS, que são mais precisos do ponto de vista do que está acontecendo na China, do que os próprios dados do Our Road in Data, os dados da OMS nos mostram ali algo em torno de 395 mortes por semana na China. A China, mesmo com a política de Covid zero, ela não zerou os casos. Já tem algumas semanas que os casos estão muito acima de zero, batendo ali 200 mil, 300 mil casos, às vezes 600 mil casos por semana na China. E as mortes já bateram 2 mil por semana e 395 nessa semana atual, tá? Que ainda não terminou.
Então isso é muito importante porque a China hoje, ela tem um número de mortes parecido com os picos de 2020, quando ela começou a adotar a política de Covid zero lá no início da pandemia. Isso pode sair do controle, por causa principalmente dessa questão da imunidade que eu falei. Então, quais são os riscos da China ao abandonar a política de Covid zero? Primeiro, não há uma política segura para a manutenção dos casos. A China é um país absurdamente gigantesco em número de pessoas. E quando você pega situações parecidas de densidade demográfica, ou seja, aglomerações urbanas com um número de pessoas parecido com o da China, que é o caso de Hong Kong, a gente começa a ver que o cenário é temeroso. A China pode seguir o que aconteceu em Hong Kong. E isso aplicado à população chinesa são, assim, milhões de casos por dia, tá? Milhões de casos, talvez na casa dos 10 milhões de casos por dia, se a China permitir com que o vírus circule por lá de forma disseminada. Se a China reabrir completamente, deixar o vírus circular, vai bater na casa dos 10 milhões de casos fácil. O que aconteceu em Hong Kong? Só para comparação, eu coloquei Hong Kong comparado com as curvas brasileiras. O pico da nossa curva de mortes foi ali no início de 2021, naquela onda da gama. A gente bateu cerca de 15 mortes por milhão de habitantes. Hong Kong concentrou essas mortes, batendo mais do que o dobro, 35 mortes por milhão de habitantes, num período muito curto, né? Cerca de um mês. Então imagina o que foi esse mês lá em Hong Kong. Quando você coloca isso a níveis chineses, né? Coloca isso para a China, que não costuma liberar muitos dados, né? Então você tem ali um número de mortes que pode ultrapassar fácil os 10 mil mortos por dia. Mesmo numa situação em que você tem uma variante mais leve, uma situação de imunidade da população mais alta, em que grande parte da população já tomou pelo menos as 2 doses. A China está na casa de 80% da população com 2 doses de Coronavac, Sinopharm e Sinovac, que são as 2 vacinas que eles mais usaram lá. E a terceira dose deles, a dose de reforço, está na casa dos 50%. Mas eu já vou falar por que isso também não é tão bom assim. Os riscos da China ao abandonar a política de Covid zero, número 2. A população se imunizou apenas com vacinas inativadas há mais ou menos 9 meses. Então tem muito tempo que a população se imunizou. As vacinas inativadas, elas não são tão efetivas quanto as vacinas de RNA. Quando você pega aqui o dia que a China bateu 50% da sua população vacinada com a dose de reforço, foi no dia 4 de abril. Mais da metade da população chinesa está aí há uns 8 meses sem tomar uma dose de reforço, que a gente sabe que a partir de 6 começa a ficar perigoso para a queda de efetividade tanto para infecção quanto para doença grave, principalmente em idosos. A China tem um número de idosos muito relevante. Essas pessoas estão, de certa forma, desprotegidas, porque elas não receberam reforço. E fazer uma mobilização, uma campanha de vacinação com bilhões de pessoas é um negócio absurdo. Diferente do Brasil, que tem estruturas de postos de saúde, que pode aplicar vacinas rapidamente, questão de semanas você aplica a vacina no país inteiro, você na China não tem essa estrutura. Então, o que inicialmente foi um grande trunfo da China, hoje, na verdade, é uma receita para o fracasso, porque ela demorou tanto tempo para poder reabrir que você não expôs a sua população ao vírus de forma controlada. O Juan comentou aqui, o erro da China é não aceitar vacinas de fora do país. Muito tenso vacinar todo mundo se não tem vacina suficiente e estrutura para vacinar todas as pessoas. Concordo, cara. Então, olha como que a geopolítica influencia na questão saúde mundial. Vejam como é que uma decisão tomada por uma questão geopolítica, né, o combate ali ao capitalismo do Ocidente, né, ele gerou uma situação problemática para a China hoje. Quando você pega ali os dados, então eu não tô falando coisa da minha cabeça que a vacina é ruim, que a Coronavac é ruim. Você tem que olhar os dados. A própria OMS tem um gráfico que ela coloca em quase todos os relatórios semanais. Ele mostra quais foram os resultados dos estudos disponíveis em efetividade de cada uma das vacinas como primeira doses e as doses de reforço. Então, no caso da Sinovac e Coronavac, tomada como primeira e segunda dose, você tem aqui uma efetividade contra doença grave, severa, doença sintomática, ou seja, para você apresentar sintomas, ou para você detectar o vírus no seu corpo. A efetividade contra infecção, né, da vacina barrar a infecção, no caso da Coronavac e da grande maioria das vacinas, você tem uma incerteza muito grande, ela pode ser próxima de zero. A vacina não te impede de se infectar. Esse é o que a gente pode tirar de conclusão aqui. No caso de doença sintomática, com relação a Ômicron, tá? Isso aqui são dados com relação a Ômicron. As vacinas, incluindo Pfizer, as vacinas de RNA, elas também têm uma efetividade baixa, tá? Para poder proteger de doença sintomática. Ela beira o zero. Agora, quando você toma 2 doses para proteger contra doença grave, ela chega ali nos 50%, 60% contra doença grave, tá bom? De efetividade.
E aí vem a importância do reforço. O reforço dado com Pfizer, que é essa bolinha azul, ele fica maior, mais alto do que o reforço dado com Coronavac. Então, quem tomou 2 doses de Coronavac, tomou uma Coronavac, quando você começa a passar o tempo, essa efetividade vai diminuindo e ela já começa menor do que quem tomou Pfizer na dose de reforço. É isso que esse gráfico está mostrando. Contra doença sintomática, por exemplo, você vê uma diferença muito grande, em que o reforço de Coronavac, ele gira próximo dos 10% de efetividade contra a doença sintomática. O reforço da Pfizer, ele fica acima dos 55%. Vejam a grande diferença aí, né? Contra doença sintomática. Por que isso é importante? Apesar o reforço com Coronavac proteger contra a doença grave, o reforço com Coronavac não proteger de doença sintomática é um problema por 2 fatores. Primeiro, porque existem estudos mostrando que quanto menos sintomas você tem na fase aguda da doença, quanto menos grave são esses sintomas, você tem uma chance menor de desenvolver sequelas. O outro fator é que se você tem uma vacina que não te protege contra os sintomas, como é o caso da Coronavac, como os estudos parecem mostrar, você ainda tem muita gente tossindo, muita gente espirrando, muita gente com o nariz escorrendo, com dor de garganta. Então você tem normalmente uma carga viral sendo eliminada no ambiente maior do que as pessoas que tomaram a vacina de RNA. Na prática, o que isso significa? Como a China investiu muito nas vacinas de vírus inativado, ela vai ter mais pessoas com sintomas, mais pessoas, ligeiramente mais pessoas com doença grave. Esse ligeiramente, quando você extrapola para milhões de casos, são dezenas de milhares de pessoas internadas a mais. Isso sobrecarrega o sistema de saúde. Então, o que está acontecendo com a China? A China está construindo centros de quarentena e hospitais correndo de novo para conseguir conter as internações que vão escalar numa velocidade muito rápida. Porque foi assim com a Omicron no Brasil e agora não acreditamos que será diferente na China. Então, o que isso pode significar para o Brasil e para o mundo? A gente pode pensar nas consequências econômicas, né? Com as cadeias de produção paralisadas pela quantidade de trabalhadores internados ou com doença, você pode esperar que as grandes manufaturas ali da China parem. Então, chip de celular, chip de carro, matéria-prima para produzir computador, essas coisas, pode esperar que vai dar uma diminuída, né? Essa indústria de base que a China fornece, principalmente para eletrônicos, ela provavelmente vai sofrer. E aí, eu já estava falando aqui, né, os custos econômicos elevados e um risco geopolítico. Por quê? Da mesma forma que você teve a China sendo acusada de liberar a pandemia para o mundo em 2020, né, a China teve um fenômeno, né, de sinofobia, né, que é você ter medo ou preconceito com chineses, né? A gente sabe o tanto que a palavra vírus chinês pegou naquela época. Imagina agora que o mundo caminha para o fim da pandemia, em que você tem evidências claras que o restante do mundo está caminhando para uma diminuição drástica de óbitos, diminuição de hospitalização. Você tem o país como a China levando a curva para o alto de novo e dando chance para o vírus se espalhar. E tudo isso, toda essa situação leva a um risco geopolítico muito grande, de relações conturbadas ali, porque a China, nesse momento em que o mundo acaba tá saindo da pandemia, a gente vê a China reiniciando, né, a pandemia.